Helena acordou mais uma vez com o barulho da porta batendo. O relógio marcava 3 da manhã, e ela já sabia o que encontraria na sala: Roberto cambaleando com aquele cheiro forte de bebida e cigarro impregnado nas roupas. 15 anos de casamento haviam lhe ensinado a reconhecer cada sinal, cada som que antecedia mais uma noite de terror. Aos 42 anos, Helena mal conseguia reconhecer a mulher que um dia foi. Os espelhos da casa pareciam refletir uma estranha, cabelos sempre presos em um coque apertado, olhos que perderam o brilho, roupas largas que escondiam não apenas as marcas roxas nos braços, mas também a mulher vibrante que ela costumava ser. Conheceu Roberto quando tinha 25 anos. Ele era charmoso, atencioso, sempre com flores na mão e palavras doces nos lábios. Trabalhava como vendedor de carros e tinha aquele sorriso que conquistava qualquer um. Helena, que trabalhava como secretária em um escritório de contabilidade, se sentiu especial ao ser escolhida por alguém tão carismático. Os primeiros anos foram como um conto de fadas. Roberto a cortejava com jantares românticos, passeios no parque e declarações apaixonadas. Quando pediu sua mão em casamento, Helena não hesitou nem por um segundo. A cerimônia foi simples, mas repleta de amor, ou pelo menos era o que ela pensava na época. A mudança começou sutil. Primeiro foram os comentários sobre suas roupas. Você não acha que esse vestido está muito chamativo? Depois vieram as críticas sobre seus amigos. Aquela Márcia é uma má influência, sempre enchendo sua cabeça com bobagens. Gradualmente, Helena foi se isolando, perdendo contato com as pessoas que amava, sempre com a justificativa de que Roberto sabia o que era melhor para ela. O primeiro episódio de violência aconteceu no 3º ano de casamento. Roberto havia perdido uma venda importante e chegou em casa transtornado e Helena tentou consolá-lo. Mas ele explodiu em uma fúria que ela nunca havia presenciado. O tapa no rosto foi tão inesperado que ela ficou paralisada por alguns segundos. Sem conseguir processar o que havia acontecido, no dia seguinte Roberto apareceu com um buquê de rosas vermelhas e lágrimas nos olhos. Implorou perdão, disse que estava passando por um momento difícil no trabalho que nunca mais aconteceria. Helena, ainda em choque e querendo acreditar no homem que amava, o perdoou. Foi o primeiro de muitos perdões que se seguiriam. Os episódios se tornaram mais frequentes. Roberto desenvolveu um padrão. Depois de cada explosão de raiva, vinha o período de lua de mel, cheio de desculpas, presentes e promessas de mudança. Helena se agarrava a essas promessas como a um salva-vidas em meio a um naufrágio. O controle se intensificou. Roberto monitorava seus gastos, controlava suas saídas, checava seu celular constantemente. Helena perdeu o emprego quando ele começou a aparecer no escritório fazendo escândalos, acusando-o de traição com os colegas de trabalho. Sem renda própria, tornou-se completamente dependente dele financeiramente. As agressões evoluíram dos tapas para empurrões, socos e chutes. Helena aprendeu a usar maquiagem para esconder os hematomas, a inventar desculpas para as lesões. Quando alguém perguntava: escorreguei na escada, bati na porta do armário, sou muito desastrada mesmo. As mentiras saíam automaticamente como um mecanismo de defesa. Sua autoestima despencou. Roberto constantemente a depreciava. Quem ia querer uma mulher como você? Você deveria me agradecer por ainda estar aqui. Sem mim, você não é nada. Helena começou a acreditar nessas palavras venenosas. Sentia-se feia, incapaz, sem valor. O isolamento era completo. Roberto havia conseguido afastá-la de toda sua rede de apoio. Sua família morava em outra cidade, e as poucas vezes que conversavam por telefone, Helena fingia que tudo estava bem. Não conseguia admitir nem para si mesma o fracasso que seu casamento havia se tornado. As tentativas de engravidar falharam repetidamente. Roberto a culpava por isso também, dizendo que ela era defeituosa, incompleta como mulher. Cada teste negativo era mais uma ferida na alma já dilacerada de Helena. Ela começou a se questionar se realmente merecia ser mãe, se merecia qualquer tipo de felicidade. As noites se tornaram uma tortura. Helena desenvolveu insônia, ficava acordada ouvindo os passos de Roberto pela casa, tentando prever seu humor pelo som da respiração.
Quando ele bebia, o que acontecia quase todas as noites. A tensão no ar se tornava palpável. Ela caminhava na ponta dos pés, falava em sussurros, tentando se tornar invisível. O ponto de virada chegou em uma terça-feira chuvosa de outubro. Helena estava preparando o jantar quando derrubou acidentalmente um prato. O barulho da louça, se despedaçando no chão, ecoou pela cozinha como um prenúncio do que estava por vir. Roberto, que estava assistindo televisão, levantou-se como uma fera ferida. Sua idiota! Não consegue nem segurar um prato direito. Ele gritou avançando em direção a ela. Do que se seguiu foi a pior surra que Helena já havia levado. Roberto a chutou enquanto ela estava no chão tentando se proteger entre os cacos de louça. Quando finalmente parou, Helena estava sangrando e mal conseguia respirar. Ele saiu de casa batendo a porta, provavelmente para beber mais. Foi então que algo se quebrou dentro de Helena, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Enquanto estava deitada no chão da cozinha, sangrando e com dor, ela teve uma epifania. Viu-se como se fosse uma observadora externa, uma mulher quebrada, espancada, sem dignidade. E pela primeira vez em anos sentiu raiva não de si mesma, mas da situação. Eu não mereço isso, murmurou para o chão frio. As palavras saíram como um sussurro, mas tinham a força de um grito de guerra. Helena se arrastou até o banheiro e olhou no espelho. O reflexo que viu a chocou, lábio rachado, olho roxo, arranhões no rosto. Mas havia algo diferente nos seus olhos, uma faísca que não via há anos. Era determinação. Naquela noite, enquanto Roberto dormia embriagado no sofá, Helena fez algo que não fazia há muito tempo. Pesquisou na internet. Procurou informações sobre violência doméstica, centros de apoio, casas de abrigo. Descobriu que não estava sozinha, que milhares de mulheres passavam pela mesma situação. Encontrou o número da Casa da Mulher Brasileira e, com as mãos tremendo, anotou em um papel que escondeu dentro de um livro velho. Era apenas um número, mas representava esperança, algo que ela havia perdido há muito tempo. Nos dias que se seguiram, Helena começou a planejar. Era um planejamento silencioso, cuidadoso, como uma operação militar. Sabia que precisava ser estratégica. Roberto era imprevisível e perigoso quando contrariado. Primeiro, reuniu documentos importantes: RG, CPF, certidão de casamento, carteira de trabalho. Escondeu tudo em uma sacola plástica, dentro de uma caixa de sapatos no fundo do guarda-roupa. Depois começou a guardar pequenas quantias de dinheiro, alguns reais aqui e ali, do dinheiro do supermercado que Roberto lhe dava. O mais difícil foi encontrar coragem para fazer a primeira ligação. Durante 3 dias, Helena pegou o papel. Com o número, ia até o telefone, discava alguns dígitos e desligava. No 4º dia, finalmente completou a ligação. Alô, Casa da Mulher Brasileira. Em que posso ajudá-la? A voz do outro lado da linha era suave, acolhedora. Helena começou a chorar, antes mesmo de conseguir falar. Eu preciso de ajuda, conseguiu dizer entre soluços. Você está em segurança agora para falar? Perguntou a atendente com cuidado. Sim, ele saiu, Helena respondeu, olhando nervosamente para a porta. A conversa durou apenas 15 minutos, mas foi transformadora. A atendente, que se apresentou como Fernanda, explicou que Helena não estava sozinha, que havia recursos disponíveis, que ela merecia viver sem medo. Marcaram outro horário para conversar, quando Helena pudesse falar com mais calma. Nas semanas seguintes, Helena estabeleceu uma rotina secreta. Quando Roberto saía para trabalhar, ela ligava para o centro de apoio. Fernanda se tornou sua linha de vida, uma voz amiga que a lembrava de sua humanidade, dignidade e violência doméstica. É um crime, Helena, Fernanda repetia. Você não tem culpa do que está acontecendo. O problema não é você, é ele. Ouvir isso repetidamente foi fundamental para que Helena começasse a reconstruir sua autoestima. Durante anos, Roberto havia plantado sementes de dúvida e autorreprovação em sua mente.
Agora, ela estava lentamente arrancando essas ervas daninhas e plantando sementes de esperança e amor próprio. Helena também começou a documentar as agressões. Fotografava os hematomas com o celular, anotava datas e descrições dos incidentes em um caderno pequeno que mantinha escondido. Fernanda havia explicado que essas evidências seriam importantes se ela decidisse tomar medidas legais. Paralela aos preparativos práticos para deixar Roberto, Helena embarcou em uma jornada de autodescoberta. Começou a questionar as narrativas que havia aceitado sobre si mesma durante anos a quem eu era antes de Roberto. Ela se perguntava, tentando se lembrar da mulher que costumava ser. Lentamente, memórias começaram a ressurgir. Ela gostava de ler, adorava cozinhar pratos novos, sonhava em ter um jardim, havia sido uma boa funcionária, tinha senso de humor, era querida pelos amigos. Helena começou a fazer pequenas coisas por si mesma, atos de rebelião silenciosa que ninguém notaria, mas que para ela significavam o mundo. Comprava um chocolate, que gostava quando ia ao supermercado. Demorava-se alguns minutos a mais no parque quando saía para as compras, observando as crianças brincarem. Lia alguns parágrafos de um livro que encontrou abandonado em um banco de ônibus. Esses pequenos atos de autocuidado eram como exercícios espirituais. Cada um deles a lembrava de que ela era uma pessoa com desejos, gostos e sonhos próprios, não apenas uma extensão de Roberto, ou um saco de pancadas para suas frustrações. A terapia por telefone com uma psicóloga voluntária do Centro de Apoio foi fundamental. Helena aprendeu sobre os ciclos da violência doméstica, sobre trauma, sobre as complexidades psicológicas que mantêm as mulheres presas em relacionamentos abusivos. Não é fraqueza ter ficado, a psicóloga explicou, é sobrevivência. Você fez o que precisava fazer para se manter viva. Mas agora está pronta para mais do que apenas sobreviver, está pronta para viver. Helena começou a praticar exercícios de respiração e meditação simples que aprendeu em site na internet. Quando Roberto começava a gritar, ela se concentrava na respiração, criando um pequeno espaço de calma dentro do caos. Era uma técnica de sobrevivência, mas também um ato de resistência. Conforme Helena ganhava coragem, começou a reconstruir lentamente suas conexões com o mundo exterior. O primeiro passo foi religar para sua irmã mais nova, Carla, que morava em São Paulo. Helena. Que surpresa! Faz tanto tempo que não falamos. Carla soou genuinamente feliz em ouvir sua voz. Conversa inicial foi superficial. Helena ainda não estava pronta para revelar toda a verdade. Mas foi um começo. Estabeleceram o hábito de conversar uma vez por semana, e Helena foi gradualmente testando as águas, deixando pequenas pistas sobre sua infelicidade. Carla, que sempre havia sido intuitiva, começou a fazer perguntas mais diretas. Você parece diferente, Helena. Está tudo bem com Roberto? Helena ainda não conseguia falar abertamente, mas suas evasivas diziam muito. Através do Centro de Apoio, Helena também foi conectada com um grupo de apoio online para mulheres em situações similares. Inicialmente apenas lia as mensagens de outras mulheres, identificando-se profundamente com suas histórias. Todas elas pareciam ecos de sua própria experiência. Quando finalmente se sentiu corajosa o suficiente para participar, usando apenas o primeiro nome, Helena descobriu que não estava sozinha. Havia Maria Arana, que havia saído de um casamento violento, e agora era enfermeira. Ana, que tinha 3 filhos, e estava lutando na justiça pela guarda. Rosa, que havia recomeçado a vida aos 50 anos, e agora tinha seu próprio negócio. A primeira coisa que você precisa entender, escreveu Rosa em resposta à primeira mensagem de Helena, é que sua vida pode começar de novo a qualquer momento. Não importa a idade, não importa quanto tempo você ficou. Quando você decide que merece mais, tudo muda. Essas mulheres se tornaram suas guerreiras invisíveis, suas irmãs de batalha.
Elas a encorajavam nos dias difíceis, comemoravam suas pequenas vitórias e, mais importante, mostravam que era possível sobreviver e até prosperar após deixar um relacionamento abusivo. Após 3 meses de preparação psicológica e prática, Helena estava pronta para dar o passo definitivo. Fernanda a havia ajudado a elaborar um plano de segurança detalhado, uma estratégia cuidadosamente pensada para minimizar os riscos durante a saída. O momento escolhido foi uma quinta-feira. Roberto havia mencionado que teria uma reunião importante no trabalho, que duraria a tarde toda. Helena confirmou isso, ligando para o local de trabalho dele, fingindo ser da farmácia com uma receita pronta para retirada na terça-feira anterior. Helena havia ido ao banco e descoberto que ainda tinha uma conta antiga em seu nome, da época em que trabalhava. Havia apenas R$ 50, mas era seu dinheiro, ganho com seu próprio trabalho. Retirou tudo e guardou junto com as pequenas economias que havia juntado. Quarta-feira foi o dia mais difícil. Helena passou o dia inteiro fingindo normalidade, cozinhando, limpando, conversando com Roberto como se nada estivesse para mudar. Por dentro, seu coração batia como um tambor de guerra. Várias vezes esteve a ponto de desistir, de aceitar que aquela vida era seu destino. Mas então lembrava das palavras de Rosa. Coragem não é a ausência de medo, é fazer o que precisa ser feito, apesar do medo. Na quinta-feira de manhã, Helena se despediu de Roberto como sempre fazia. Ele nem olhou para ela direito, estava preocupado com algum problema no trabalho. Quando a porta se fechou atrás dele, Helena sabia que era a última vez que ele sairia de casa, encontrando-a lá quando voltasse. Ela agiu rapidamente. Pegou a sacola com os documentos, juntou algumas roupas básicas em uma mochila pequena, que podia carregar facilmente. Não levou quase nada, apenas o essencial. Cada objeto deixado para trás era um peso que ela estava se livrando. Antes de sair, Helena fez uma última coisa. Escreveu uma carta. Não para Roberto, ele não merecia nenhuma palavra. A carta era para si mesma, para a mulher que estava deixando para trás, para a Helena que viveu tanto tempo no medo. Obrigada por resistir. Obrigada por não desistir completamente. Obrigada por manter viva uma pequena chama de esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. Você foi mais forte do que imaginava. Agora é a hora de descobrir quem você pode se tornar quando não está apenas sobrevivendo, mas vivendo. Helena saiu de casa às 2 da tarde debaixo de um sol forte que parecia abençoar sua decisão. Cada passo longe daquela casa era um passo em direção à liberdade. Suas pernas tremiam, mas ela continuava caminhando. O primeiro destino foi a delegacia especializada em violência doméstica. Fernanda havia explicado que era importante registrar um boletim de ocorrência não apenas para fins legais, mas para criar um registro oficial do que havia acontecido. A delegada que a atendeu, doutora Patricia, foi gentil mas direta. Senhora Helena, a senhora fez a coisa certa. Sei que foi difícil chegar até aqui, mas agora vamos garantir sua segurança. O processo foi mais burocrático do que Helena esperava, mas também mais acolhedor. Descobriu que havia toda uma rede de apoio governamental que ela desconhecia. Casa-abrigo, programas de reinserção no mercado de trabalho, assistência jurídica gratuita. A senhora não precisa fazer isso sozinha, doutora Patricia explicou. Há muitas pessoas e instituições prontas para ajudá-la a reconstruir sua vida. Helena foi encaminhada para uma casa-abrigo temporária. Era um local simples, mas limpo e seguro. Pela primeira vez em anos, ela dormiu sem medo. Não havia ninguém controlando sua respiração, monitorando seus movimentos, ameaçando sua integridade física. Na primeira noite, Helena acordou várias vezes em pânico, esperando ouvir os passos pesados de Roberto. Mas havia apenas silêncio, um silêncio que gradualmente se tornou paz. Os primeiros meses foram desafiadores de maneiras que Helena não havia antecipado. A liberdade física havia chegado, mas a liberdade emocional seria uma jornada mais longa e complexa. Helena precisou aprender a tomar decisões novamente.
Decisões simples, como que roupa usar, ou o que comer no café da manhã, se tornaram exercícios de autoafirmação. Durante anos, Roberto havia controlado até os aspectos mais básicos de sua vida cotidiana. O programa de reinserção no mercado de trabalho foi fundamental. Helena participou de oficinas sobre currículos, entrevistas de emprego e habilidades profissionais. Descobriu que suas experiências como secretária ainda eram valiosas, mas também que havia desenvolvido outras habilidades durante seus anos de sobrevivência. Resiliência, capacidade de trabalhar sob pressão, habilidades de mediação. Depois de 2 meses, conseguiu um emprego como recepcionista em uma clínica médica. O salário era modesto, mas era dela. O primeiro contra-cheque que recebeu a fez chorar, não de tristeza, mas de orgulho e alívio. A terapia individual se tornou uma parte essencial de sua rotina. A psicóloga, doutora Amanda, a ajudou a processar anos de trauma e a desenvolver estratégias para lidar com as sequelas emocionais do abuso. Curar não significa esquecer, doutora Amanda explicou. Significa integrar suas experiências de uma forma que não as deixe controlar seu futuro. Helena aprendeu sobre síndrome do estresse pós-traumático, sobre como o trauma afeta o cérebro e o corpo. Entender a ciência por trás de suas reações a ajudou a não se julgar quando tinha pesadelos ou ataques de pânico. 6 meses após deixar Roberto, Helena estava vivendo em um pequeno apartamento que dividia com outra mulher que também havia saído de um relacionamento abusivo. Maria tinha 55 anos e 3 filhos adultos. Havia saído de casa depois de 30 anos de casamento. As duas se tornaram amigas íntimas, apoiando-se mutuamente através dos altos e baixos da reconstrução de suas vidas. Maria ensinava Helena a cozinhar pratos que ela adorava, mas nunca havia aprendido a fazer. Helena ajudava Maria com tecnologia e a procurar emprego online. Foi Maria quem sugeriu que Helena pensasse em ajudar outras mulheres. Você tem uma história poderosa, disse ela. E você tem um jeito especial de fazer as pessoas se sentirem compreendidas. A ideia plantou uma semente. Helena começou a participar mais ativamente do grupo de apoio online, não apenas como alguém que recebia ajuda, mas como alguém que podia oferecer esperança para mulheres que ainda estavam no início de suas jornadas. Suas mensagens no grupo sempre terminavam com a mesma frase: se eu consegui, você também consegue. Não importa quanto tempo você ficou, não importa o que você passou. Sua vida pode começar hoje. Helena decidiu se voluntariar no centro de apoio, onde Fernanda trabalhava. Começou respondendo telefonemas, oferecendo a outras mulheres o mesmo tipo de apoio que havia recebido. Havia algo profundamente curativo em transformar sua dor em propósitos quando ajudamos outras pessoas a encontrar sua força. Fernanda observou: descobrimos reservas de força que nem sabíamos que tínhamos. Um ano após sua fuga, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto. Ele havia conseguido seu número através de conhecidos mútuos. A voz dele no telefone a fez tremer, trazendo de volta memórias que ela pensava ter processado de Helena. Você precisa voltar para casa, ele disse, alternando entre súplicas e ameaças. Você está destruindo nossa família. Eu mudei, estou fazendo terapia. Dê uma chance para nós. Por um momento, Helena se sentiu transportada de volta para o padrão antigo, a parte dela que havia sido condicionada a se sentir culpada e responsável pelos sentimentos de Roberto quase cedeu. Mas desta vez, ela tinha ferramentas. Roberto, nosso casamento acabou. Não vou voltar, ela disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Ele começou a gritar, fazendo as ameaças familiares. Helena desligou o telefone e imediatamente ligou para a doutora Patricia na delegacia. Uma medida protetiva foi rapidamente emitida proibindo Roberto de contatá-la. Esse episódio, embora assustador, serviu como um teste importante. Helena percebeu o quanto havia crescido. 1 ano antes, aquela ligação teria sido suficiente para fazê-la considerar voltar.
Agora, ela sabia com certeza que sua decisão havia sido a correta. Ele não mudou, ela disse para a doutora Amanda, em sua sessão de terapia na semana seguinte. E mesmo que tivesse mudado, eu mudei também. Eu não sou mais a mulher que aceitava ser tratada daquela forma. No segundo ano de sua nova vida, Helena fez uma descoberta surpreendente. Ela tinha talento para cuidar de plantas. O pequeno jardim que criou na varanda de seu apartamento se tornou um oásis de paz e beleza. Havia algo terapêutico em cuidar de seres vivos, em ver algo crescer e florescer sob seus cuidados. Maria sugeriu que ela vendesse suas mudas na feira local aos domingos. Você tem o toque mágico com as plantas, disse ela. E você adora falar sobre elas a princípio, Helena hesitou. A ideia de ter um pequeno negócio próprio parecia ambiciosa demais. Mas então lembrou de uma das frases que havia aprendido na terapia: você não precisa ser perfeita, só precisa começar. Começou pequeno, com algumas mudas de temperos e flores. Para sua surpresa, as pessoas não apenas compravam suas plantas, mas também buscavam conselhos sobre jardinagem. Helena descobriu que tinha conhecimento e paixão para compartilhar. O negócio cresceu organicamente. Helena começou a oferecer oficinas de jardinagem para iniciantes. Muitas de suas alunas eram mulheres de meia idade que estavam passando por transições em suas vidas e divórcios, aposentadorias, ninhos vazios. Há algo sobre cuidar de plantas que cura a alma, Helena costumava dizer. Elas nos ensinam paciência, nos conectam com os ciclos naturais da vida e nos lembram que crescimento leva tempo. 2 anos e meio após deixar Roberto, Helena começou a considerar a possibilidade de um novo relacionamento romântico. A ideia a aterrorizava e a excitava ao mesmo tempo. Havia conhecido Carlos, um viúvo de 48 anos, nas oficinas de jardinagem que ela oferecia na biblioteca local. Ele havia perdido a esposa por câncer 2 anos antes e estava tentando manter vivo o jardim que ela amava. Carlos era gentil, respeitoso e, mais importante, paciente. Ele parecia entender intuitivamente que Helena precisava de tempo e espaço. Sua aproximação foi gradual. Conversas sobre plantas evoluíram para cafés ocasionais, que evoluíram para caminhadas no parque. Não tenho pressa, ele disse quando Helena explicou, nervosamente, que tinha saído de um relacionamento difícil e não estava pronta para nada sério. Bons jardins levam tempo para florescer. A metáfora fez sorrir. Helena percebeu que estava aprendendo uma lição importante. Ela podia escolher o ritmo de seus relacionamentos. Não precisava se apressar, não precisava agradar ninguém além de si mesma. Sua primeira sessão de terapia sobre relacionamentos foi reveladora. Estou com medo de não saber mais como ser amada de forma saudável, Helena confessou. O fato de você estar consciente dessa possibilidade já é um grande passo, doutora Amanda respondeu. Você agora sabe como é ser desrespeitada. Isso a tornará muito melhor em reconhecer e valorizar o respeito genuíno. No 3º ano de sua nova vida, Helena tomou uma decisão que mudaria não apenas sua própria trajetória, mas a de muitas outras mulheres. Decidiu contar sua história publicamente. Começou escrevendo um blog chamado Jardins da Alma, onde alternava entre dicas de jardinagem e reflexões sobre sua jornada de cura. A combinação inusual atraiu leitores de todo o país. Assim como as plantas precisam ser transplantadas quando o vaso fica pequeno demais, ela escreveu em um de seus posts mais populares: às vezes nós precisamos nos transplantar para ambientes onde podemos crescer. O blog chamou a atenção de uma ONG que trabalhava com violência doméstica. Eles a convidaram para dar palestras, usando sua história como exemplo de superação e recomeço. A primeira palestra foi aterrorizante. Helena ficou nervosa por dias, ensaiando o que diria, preocupada em não conseguir articular sua experiência de forma útil. Mas quando subiu no palco e viu as faces das mulheres na plateia,
algumas ainda carregando marcas físicas da violência, outras com os olhos vazios que ela reconhecia tão bem. Toda a nervosidade desapareceu. Eu estou aqui hoje não como uma vítima, mas como uma sobrevivente, ela começou. E mais do que isso, como alguém que descobriu que é possível não apenas sobreviver, mas florescer. A palestra foi um sucesso. Várias mulheres a procuraram. Depois, buscando conselhos e esperança, um exemplo de que era possível sair. Helena percebeu que havia encontrado sua verdadeira vocação. 5 anos após deixar Roberto, Helena estava irreconhecível não apenas fisicamente, embora tivesse recuperado o peso saudável e o brilho nos olhos, mas em sua essência. Aos 47 anos, ela havia se tornado a mulher que sempre teve potencial para ser, mas que nunca havia tido oportunidade de florescer. Seu pequeno negócio de plantas havia se transformado em um centro de jardinagem próspero, mas mais do que isso, havia se tornado um ponto de encontro para mulheres em busca de cura e comunidade. Helena organizava regularmente tardes de plantio, onde mulheres de todas as idades se reuniam para cuidar de plantas e compartilhar suas histórias. Carlos continuava em sua vida, mas de uma forma saudável e equilibrada. Eles haviam decidido manter residências separadas, mas compartilhavam atividades, projetos e uma profunda amizade romântica. Helena havia aprendido que podia amar alguém sem se perder no processo. Relacionamentos saudáveis são como jardins bem planejados, ela costumava dizer nas suas palestras. Cada planta mantém sua identidade única, mas juntas criam algo mais belo do que poderiam criar sozinhas. Sua irmã Carla veio visitá-la em seu aniversário de 5 anos de liberdade. Eu mal reconheço você, disse Carla, abraçando-a. Não apenas sua aparência, mas sua energia. Você brilha. Helena sorriu.